áudio que eu passei para vocês, dessa xamã cantando na gruta, ela era um canto de devoção ao feminino sagrado. E eu pus essa música e pedi para minha filha ouvir. Minha filha tem 7 anos. Falei, filha, ouve aqui essa música, vê o que você acha. Escuta, vê o que você acha, não. E sente. Aí ela ficou ouvindo, aí eu falei, agora fecha os olhos e olha o que acontece. Veja se te vem alguma imagem. Que sensação te dá quando você escuta essa música? Aí, olha o que ela me falou, papai, você sabe o que eu lembrei quando eu estava ouvindo essa música? Lá do nosso outro apartamento, onde no banheiro, em cima da luminária do banheiro, eu tinha colocado uma imagem pequenininha de Iemanjá. Ela se lembrou, ouvindo a música, não sei se era de Iemanjá ou de Maria, né? Daquela Iemanjá em cima do lustre. Eu estou lembrando dela que hora, papai, quando eu escuto essa música. A música de xamã, não falou nada de Iemanjá, não falou nada de Nossa Senhora, mas a energia, olha só, uma criança de 7 anos, ela foi lá. Então, a energia que ela captou é a mesma, né? Nós estamos falando de um princípio energético. E a gente pode se abrir para poder compreender melhor a beleza dessa espiritualidade, né? Cada caminho espiritual, ele traz uma parte, ele traz uma verdade na sua melhor forma. E às vezes quando a gente se fecha num caminho, a gente perde tanta coisa. E se a gente pudesse abrir, nós temos sempre algo diferente para ganhar. E aqui a gente continua o nosso estudo com a palestra número 47. Esse é um trabalho conhecido como Petwork. Eu não estou aqui representando o trabalho, mas como estudante a compartilhar essas reflexões que para mim tem me ajudado muito. E hoje nós estamos na palestra número 47, chamada A Parede Interior. Todas essas palestras, elas vêm tratar de forma diferente, sempre do autoconhecimento. Ela vai pegando aspectos diferentes, ângulos diferentes da nossa alma. E aqui o guia começa a palestra dizendo: todo ser humano tem o desejo de lutar pela perfeição, pela capacidade de amar, pela verdadeira bondade, pela luz e pela verdade. Esse desejo vive na chama divina de todo ser. Mas esse desejo, em estado puro, nem sempre penetra em todas as camadas da imperfeição. É como se o sol brilhasse através de um vidro sujo e os raios saíssem pelo outro lado, como sombras indistintas. É isso que acontece com o desejo de desenvolvimento. Então, olha que interessante. Nós temos um psicólogo que ele trouxe isso de uma outra forma, que chama Carl Rogers, e ele trouxe isso com uma visão orgânica. Ele diz que no nosso organismo existe uma tendência, que ele chamou tendência atualizante. É uma tendência que nos move ao desenvolvimento. Essa tendência, o guia aqui está chamando de um desejo, uma força que nos impulsiona para a gente crescer. O problema é que, diante das nossas imperfeições, cada um vai entender desenvolvimento de uma forma. E às vezes nós vamos buscar nos desenvolver de um jeito que não vai nos levar à saúde e à libertação.
Por exemplo, tem gente que associa desenvolvimento com ter que ganhar dinheiro. Ganhar dinheiro é muito bom e é importante para a gente pagar nossas contas, mas não é o que vai resolver todos os nossos problemas. Então, de alguma forma, as nossas imperfeições, as nossas concepções equivocadas da vida vão distorcer essa tendência atualizante, vão distorcer esse desejo de desenvolvimento. E aí os raios que seriam puros, eles passam pelo vidro sujo e perdem um pouco da qualidade, eles distorcem. Então todos nós, de alguma forma, se a gente não tivesse as nossas imperfeições, nós estaríamos vibrando esse raio puro do sol, vibrando o que a gente falou aqui no começo, a nossa qualidade divina. E um jeito que o guia tem de chamar essas imperfeições nossas é de eu inferior. Então, em outra palestra, ele nos ajuda a olhar para a gente de uma forma didática como um ser que tem um eu superior, que é esse divino, que ele é vivo e que às vezes ele não está sendo expresso, mas ele existe. E existe uma parte nossa que é o eu inferior, que é o que distorce tudo. Ele fala, inclusive, que se a gente não tivesse esse eu inferior ativo, tudo que a gente quisesse ia ser realizado. Se tem algo na nossa vida que não está sendo realizado, que a gente está tendo dificuldade de realizar profissionalmente ou em relacionamentos, é porque de alguma forma o nosso eu inferior está distorcendo essa caminhada, seja com medos, que é uma qualidade do eu inferior, seja com o nosso orgulho, que faz com que a gente se feche, ou seja com uma qualidade que chama obstinação, que é uma pressão que esse eu cria de querer que as coisas sejam do meu jeito. Isso também afasta de mim aquilo que eu mais quero. No entanto, a parte desse desejo do eu superior, o mesmo desejo vem do eu inferior. Então, da mesma forma que existe essa parte sábia, essa tendência atualizante, essa qualidade divina em nós de querer crescer e se desenvolver, existe no nosso eu inferior um mesmo impulso. Só que desenvolvimento para o eu inferior, sabe o que significa? Satisfazer a sua vontade imediata. E se a gente for satisfazer só a nossa vontade imediata o tempo todo, o que iria acontecer? A gente ia ficar insuportável, né? Imagina você ser egoísta o tempo todo. O tempo todo você só olhar ao seu lado. É isso que o eu inferior, ele pede. É como uma criança. Uma criança, ela tem muito essa característica, né? Ela quer o que quer, ela quer satisfazer. Se não der o que ela quer, ela chora. Então esse eu, ele pede a nossa satisfação imediata o tempo todo. E tem muita gente que vive assim. E que vive assim e acredita ainda que pode ser feliz vivendo assim. Aí o que vai acontecendo? Ele vai afastando as pessoas dele, né? Ele vai criando confusões, vai criando inimizades, porque se você é amigo de uma pessoa, que você começa a perceber que ela não está nem aí para você, que ela não se importa com você, que ela tem uma desconsideração com você, que o dela é sempre mais importante, que ela nunca está disposta a ceder, só se você tiver uma tendência masoquista muito grande para poder continuar amigo de uma pessoa que só te despreza. Então, a tendência natural é que as pessoas vão ficando sozinhas. Elas vão afastando. Então, ele vai dizendo assim, que
de alguma forma, quando a gente começa a entender melhor e despertar para essa consciência de que se eu for só atender a minha vontade, eu não vou criar aliados, o que começa a acontecer? Eu vou entendendo que para não ser desconsiderado, eu preciso ser bom. Então ele está falando assim, existe um desejo verdadeiro de bondade, que vem do eu superior, que vem da empatia, da compaixão verdadeira. E existe uma artimanha do eu inferior que diz assim, deixa eu tratar de ser bom, ou pelo menos de parecer bom, para poderem gostar de mim. Então a gente cria essa estratégia muito rapidamente, e não é uma estratégia racional. Tudo que o guia fala aqui para nós é uma maneira diferente da gente entender a nossa personalidade, a nossa dinâmica psíquica, mas tudo que ele fala para nós não pode ser encarado somente de um ponto de vista racional. Senão isso não vai fazer tanto sentido, porque eu acho que ninguém aqui tem consciência de um dia ter chegado na sua história e decidido, já sei, eu vou ser assim para receber assado. A gente vai assimilando e aprendendo quase de uma maneira automática a responder à vida, né, dessa forma. Então, ele fala muito mais da nossa dinâmica emocional do que de atitudes racionais que foram tomadas de forma consciente. Então, ele fala aqui nessa palestra que esse é um problema que nos confunde muito. O desejo da bondade também pode ser egoísta. É importante entender isso e admitir no íntimo que o desejo de bondade, como tal, não tem origem necessária e exclusiva no eu superior. Então pode existir um desejo de bondade que ele vem de uma parte mais pura nossa, e pode existir um desejo de bondade que vem desse lado nosso manipulador, do eu inferior, para receber alguma coisa. Eu me lembro uma vez de conversar com uma pessoa há muito tempo, e ele falou assim para mim, ô Mateus, eu entendi o que eu tenho que fazer para ficar tudo bem com as pessoas. Eu sempre peço desculpa, mesmo quando eu não me sinto culpado, eu peço desculpa. Mesmo quando eu não acho que eu estou errado, eu peço desculpa. Isso funciona. Isso eu faço, quando eu faço isso, as pessoas gostam de mim. Elas se desarmam, elas ficam bem comigo. Então eu fico o dia inteiro pedindo desculpa para todo mundo. Para os meus clientes, minha casa, eu aprendi. Eu peço desculpa sem me sentir culpado. É exatamente isso que ele está falando aqui. Ele se deu conta dessa artimanha e estava assumindo ela. E às vezes a gente vive sem assumir. Né? Então ele começa a nos ajudar a questionar. Isso que você está fazendo, que você está chamando de bondade, isso realmente vem dessa centelha divina? Com qual objetivo realmente que você está fazendo isso que você está fazendo? Só tem um jeito de saber. Se a gente começar a investigar as nossas motivações. O que me motiva de verdade estar fazendo isso? Está fazendo isso para essa pessoa? Está fazendo esse trabalho assim ou assado? E quando a gente começa a questionar as nossas motivações, a gente pode perceber que exista esses dois lados. Existe uma parábola que eu gosto muito no Evangelho, que é a parábola do joio e do trigo. Essa parábola, ela conta uma história que os empregados chegaram para o patrão e disseram, patrão, aconteceu algo. A plantação de trigo
está cheia de joio, que é uma erva daninha. O joio foi semeado à noite pelo inimigo. Semeado à noite. Alguém semeou o joio à noite. E agora ele está crescendo junto com o trigo. E não se pode arrancar agora o joio, porque se você arranca o joio agora, você também vai matar o trigo. Então é necessário deixar que eles cresçam juntos, para depois que eles estiverem maiores, fica mais fácil de separar o joio do trigo. Então o joio é arrancado e leva-se o joio ao fogo da transformação. Então conosco é isso que se dá. Existe no nosso terreno do coração joio e trigo crescendo juntos. E que uma parte nossa semeou o joio. Ah, mas eu não vi, é porque foi de noite. A noite representa a inconsciência, que é o lugar que nós não estamos vendo. A gente faz muitas coisas sem perceber. Muito mais do que a gente pensa. Na nossa forma de se relacionar, na nossa forma de falar. Às vezes eu acho que eu estou passando um recado, estou passando outro. E não percebo. Às vezes eu acho que eu estou seguindo a minha felicidade e, na verdade, eu estou criando um caminho que não me leva a nada. Tudo isso eu faço sem perceber. Sem consciência das minhas motivações, dos meus sentimentos, porque a gente ainda não está acostumado a ter esse trabalho de questionamento, de observação constante a respeito do como a gente vive, do como a gente fala, de dar atenção às nossas pequenas reações. Então, nós semeamos. Como que a gente semeia o joio na nossa vida? Quando a gente conclui algo que é equivocado em algum momento, diante de uma decepção que eu possa ter tido na minha infância, na minha vida, na minha história, eu concluo algo equivocado que diz assim: nada dá certo para mim. Para mim tudo é difícil. Ou, quando eu vejo a relação do meu pai e da minha mãe e digo, casamento não é bom. Ou quando eu, de alguma forma, quero muito uma coisa e peço a Deus essa coisa e essa coisa não acontece, eu posso me decepcionar com Deus e dizer, lá no fundo, Deus não se importa comigo, ou Deus não existe. Esse tipo de pensamento, acrescido à carga emocional daquele momento, são sementes que vão prosperar. São sementes que vão lançar joio. E às vezes eu posso viver acreditando, a vida não é boa. Eu vi minha mãe reclamar o tempo inteiro. Como é que a vida pode ser boa e não é boa para minha mãe? Eu vi meu pai brigar o tempo inteiro. Tudo isso a gente vai criando falsas impressões da realidade e vai concluindo. E essas conclusões é que ele está chamando, que a gente pode entender como sementes, que a gente vai criando uma visão da vida distorcida. E quando eu tenho uma visão da vida distorcida, eu vou vibrar naquela distorção e vou atrair aquela distorção. Então, se eu acredito, eu tenho muito medo de que as coisas não deem certo, medo de que eu não vou conseguir, eu posso me dar conta que lá no fundo
existe uma parte de joio que está sempre esperando o pior. Então, cabe a cada um perceber o que são essas ervas daninhas, esses pensamentos daninhos. Será realmente bondade, palavras do guia, pura bondade, puro altruísmo, agir dessa maneira, de uma determinada maneira? Assim, vocês ficam confusos e incertos quanto à natureza boa de suas motivações. Acontece que eu já vi muita gente deixando de fazer um bom trabalho quando eles perceberam que o que eles estavam fazendo não era só com as boas intenções, não era só puro. Então, às vezes é tão difícil olhar para esse outro lado nosso, egoísta, que a gente tende a querer deixá-lo de lado e não prestar atenção nisso, chegando às vezes até a abortar determinado trabalho. O primeiro passo, então, é reconhecer o significado dos seus diversos desejos, motivações e sentimentos. Daí por diante o caminho é mais suave. Reconheçam quando o desejo vem da centelha divina e quando não vem. Então, aqui o guia sempre nos convida a um trabalho de boa vontade conosco. A boa vontade nesse trabalho, ela vem da gente dirigir a nossa intenção em querer ver o joio. Em querer ver, porque é tão desagradável, é tão desconfortável para a gente, é tão constrangedor às vezes perceber essa parte nossa, que a gente então despreza. E ao desprezar isso, nós estamos julgando para a inconsciência. E aí a gente cria assim o que ele chama nessa palestra da parede interior. Então a parede interior é uma barreira que a gente cria para poder se defender de tudo aquilo que parece desagradável. Esse conhecimento, ele não é, mesmo não sendo de forma lisonjeira ou agradável, quando a gente conhece esse joio, quando a gente toma consciência e fala, nossa, agora eu entendi porque que eu estou fazendo. Estou fazendo isso, é só porque eu quero agradar meu chefe, eu estou sendo tão generoso, tão solícito, é porque eu quero agradar meu chefe, agora que eu estou entendendo. Eu quero ter o reconhecimento dele. Não é porque eu estou com vontade de fazer isso, não. Não é porque eu vejo sentido de fazer isso, não. Não é porque eu gosto de fazer isso, não. Eu estou fazendo com um objetivo. É para que ele veja que eu estou fazendo e reconheça o meu valor. Ou para o meu pai, ou para o meu marido, ou para a minha mulher. E não tem o que se condenar. Quando a gente se vê, quando a gente se pega nessas distorções, o que a gente pode fazer é se observar. E ao observar essas distorções, a gente então começa a separar o joio do trigo. Mesmo que esse joio só vá ser arrancado mesmo daqui a muitos anos. Mas essa separação, ela precisa acontecer. E quando isso acontece, vem uma paz. A partir do momento que vocês aceitam plenamente a ideia de que o egoísmo ocupa um lugar maior dentro de vocês do que vocês estavam dispostos a admitir anteriormente. Olha o que ele fala agora aqui forte. Quando vocês admitirem esse fato, que o egoísmo existe bem maior do que você imagina dentro de você, quando você admitir que você é egoísta,
Você vai descer do pedestal, onde a gente quer ser mais perfeito do que somos agora. Então, no momento em que a gente desce do pedestal e fala, eu não sou quem eu achava que eu era, eu não sou tão bom quando eu achava que eu era, eu não sou tão perfeito quando eu achava que eu era, eu não sou tão perfeito como eu queria ser. E aí então, nesse momento, eu começo a encarar a mim de uma forma mais verdadeira. Esse encarar-se de uma forma mais verdadeira nos traz paz, paz de espírito. Quanto mais honesto a gente for conosco a respeito de nós, mais isso vai sendo assimilado pelo nosso espírito, mais isso vai fortalecer o nosso espírito. Espiritualidade para o guia, sabe o que significa? Ser honesto consigo mesmo, no máximo grau possível. E ele vai dizendo em todas as palestras o tanto que a gente é desonesto, porque não existe boa vontade ainda em nós em encarar de frente tudo que nós somos. E ele fala mais, que se você for encarar de frente tudo que você é de uma vez, provavelmente você entra em colapso, você toma um choque, você surta, né? Surta. Então, aos pouquinhos já é difícil, mas o trabalho é esse. Por isso que a gente vai aos pouquinhos, vendo camadas, vendo algumas dimensões, né? Senão a gente não suporta. Nós vamos nos suportando aos poucos. Nesse exercício aqui no início, né, da nossa reunião, que eu peço silêncio e para a gente parar para si perceber. Tem gente que às vezes me fala, nossa, é muito tempo, né? Nossa, eu já não estava aguentando mais, eu não estava suportando mais a minha presença, eu estou tão acostumado a viver para fora, eu não consigo, são 15 minutos, é o tempo desse primeiro momento, 15 minutos de respiração, silêncio, tudo guiado. Olha que linda essa frase. A verdade é sempre saudável e calmante para quem tomou a decisão de não mais lutar contra ela. Olha que beleza, olha que sabedoria. Porque o tempo todo nós estamos lutando com a verdade. Então, a verdade, para quem está lutando com ela, ela vai ser sofrimento. Sofrimento a ser combatido e evitado. Teve um momento que Jesus chamou Pedro e falou para ele uma verdade. E ele chegou para Pedro e falou, Pedro, é necessário que o Filho do Homem seja sacrificado, seja entregue. Pedro não suportou essa verdade. Foi muito doloroso para ele. Na mesma hora ele diz, isso não, mestre. Isso não. E aí Jesus olhou para ele e falou assim, sai de reto, Satanás. Olha a que ele atribuiu o Satanás, essa parte nossa que não suporta a verdade. Por isso que a verdade está associada à luz. E a ilusão, a escuridão. Naquele momento, Pedro estava dando voz à escuridão dentro de si. Nós damos voz à escuridão dentro de nós, toda vez que nós rejeitamos a verdade, toda vez que a gente se fecha para a verdade,
Toda vez que você vê que tem uma coisa aí que precisa de atenção e você fala assim, ah não, eu não vou mexer com isso não. Ah, por quê? Não, isso vai me fazer sofrer. Eu não quero sofrer. Eu sei que uma hora eu vou ter que mexer nisso, mas não vou mexer nisso não, porque vai me dar trabalho, vai me fazer sofrer. Eu não vou gostar, não é gostoso. A verdade é gostosa, é calmante, ela é transformadora, quando a gente para de lutar com ela. Quando eu digo, eu quero ver, eu quero pagar o preço de ver a verdade. É assustador também, não? Ela pode ser assustadora num primeiro momento, pode sim, né? Porque ela vai pôr em choque a imagem que a gente tem de nós. Posso falar uma coisinha? Pode falar. Em 2002, quando meu ex-marido morreu, Aham. antes dele morrer, ele precisou de mim, sabe? E ele precisou, assim, eu fui ajudar. Eu tive um prazer, mas tão grande, de ir para ajudá-lo, que me assustou aquele prazer. Aham. Eu fui procurar uma psicóloga amiga minha, porque eu não admiti o prazer que eu tinha de ver, assim, sabe aquele ditado, comeu na minha mão? Aham. Eu senti isso. E foi horrível. Eu descobri esse sentimento em mim. Sim, sim. Foi horrível porque você não fazia ideia desse lado seu. Foi horrível porque essa experiência, ela quebrou uma imagem de boa, não é? Então, nesse sentido, é um choque. Nesse sentido, é algo que pode ser doloroso. Sabe para quem que a verdade é dolorosa? Para o nosso orgulho. É o orgulho que sofre muito quando encontra a verdade. Porque o orgulho, ele não quer aceitar que nós somos pessoas comuns. Pessoas comuns sentem inveja, pessoas comuns têm um eu inferior, pessoas comuns têm medo, pessoas comuns têm mágoa. Você tem mágoa? O orgulho não aceita, pode não aceitar isso. Então, quando a gente se dá conta de uma dimensão que eu não admitia, é um choque. E aí a gente chama, né? Mas dói. O orgulho ferido dói. Dói. Quando você se dá conta, uma vez eu me dei conta que eu achei que estava ajudando um amigo, ele chegou e falou assim, ô amigo, eu não estou te pedindo, não estou te pedindo ajuda. Nossa, aquilo ali doeu. Doeu na hora, comecei até a chorar. E era verdade, sabe? Depois eu agradeci ele, você tem razão, eu estou invadindo. Eu é que queria. Mas não é você que está precisando, não é você que está me pedindo, eu é que queria. Mas na hora foi um choque, porque isso tem muitos anos, e foi muito importante eu ouvir aquilo dele. Ele falou isso, não falou para me ferir, ele falou numa boa, falou com cuidado, mas foi muito difícil de ouvir, assim como foi difícil para você, né, se dar conta dessa parte naquele momento, uma parte que sentia prazer em ver o outro dependendo de mim. Isso. Né? Que prazer! Esse é o prazer negativo que nós temos, né? A gente estudou a palestra, né, 181, 195, que fala do quanto que nós temos prazeres negativos. Isso é humano. O guia está dizendo assim, gente, não fica assustado, não fica se achando pior porque você tem isso, não. Porque todo mundo tem. Então ele vem nos absolver. Eu sou apaixonado com o guia.
porque ele vem nos absolver das nossas exigências exageradas de perfeição, de achar que a gente tem que ser bom o tempo todo, da pressão que a gente coloca em nós, para ter que dar conta de tudo, para ter que ser perfeito. Ele vem dizer, olha gente, relaxa, porque vocês não são. Vocês podem querer ser, mas vocês não são. Então, quanto mais vocês puderem acolher esse joio e essa parte, mais vocês puderem olhar para a verdade sem brigar com elas, mais paz vocês vão encontrar. E a verdade é que dentro de vocês existe egoísmo. A verdade é que dentro de vocês existem prazeres negativos. Os bons desejos, às vezes é tão difícil ver esses desejos egoístas, que a gente começa a pôr por cima deles os bons desejos. Que eles são, então, eles vão reprimindo os desejos egoístas, e os desejos egoístas eles vão ficando no inconsciente. Em parte devido ao nosso sincero esforço do eu superior em prosperar, e em parte devido a essa finalidade egoísta. Então, é nesse momento que começam os nossos conflitos, que nos enfraquece e nos adoece. Olha o que ele está dizendo que nos enfraquece. Nos enfraquece quando a gente cria um estado de divisão em nós. Quando a gente começa a querer selecionar o que eu sou e deixar de lado aquilo que eu não gosto. Quando eu começo a achar que eu posso ser bom só porque eu estou ali fazendo as coisas boas, como se isso pudesse fazer sumir as minhas mágoas, como se isso pudesse fazer sumir o meu egoísmo. Você pode fazer caridade todo dia, o dia inteiro. Isso não vai ser suficiente para fazer o seu orgulho sumir, o seu egoísmo sumir. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Então, às vezes, a gente arruma um monte de coisa boa para fazer, para poder se sentir melhor. Porque é muito difícil se sentir bem olhando para essa realidade que nós não somos tão bons quanto a gente queria. É tão difícil aceitar a nossa realidade e essas partes egoístas, sem brigar conosco, que a gente então começa a se impor. Tem que fazer, não tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, não tem que ajudar, tem que fazer. Para ver se compensa. Uma moça uma vez estava me contando que um amigo dela, ela descobriu que ele tinha uma tendência muito negativa, que ele tinha uma dificuldade com a sexualidade muito grande. E quando ele conseguiu assumir isso para ela, ele pegou e disse para ela assim: agora você entende por que eu rezo tanto? Você entende agora por que eu vou tanto na missa? E ela fala que ele vai, que ele carrega a santa, que ele, o tempo todo ele está lá, sabe, envolvido com a... Agora você entende por que eu faço isso? Olha que dó da humanidade que ainda não descobriu como transformar o nosso sofrimento. Então, quando vem uma mensagem assim, e é uma mensagem tão libertadora, que ela vem dizer assim: para de sufocar o que você sente. Carregar a santa e rezar igual um louco não vai mudar essa dificuldade que você tem com a sexualidade. Então, muitas vezes, esse tem sido o papel distorcido das religiões. É impor para a gente ser bom, ser santo, para poder sufocar essa parte e atribuir essa parte a um externo. Não, isso aí é o coisa ruim que está chegando no você, mas você deixa para lá, vamos aqui, reza aqui. O coisa ruim é lá fora de mim, não tem coisa ruim aqui dentro do nosso aqui não.
Tem coisa ruim lá no outro, tem coisa ruim lá fora. Uma coisa ruim tentando te tirar. Então, e cada um vai dar um nome diferente para coisa ruim. No Espiritismo eles são chamados obsessores, né? No outro é o capeta, o demônio, é o negativo. Mas o sentido é o mesmo, de quem não aprendeu ainda a reconhecer em si e acolher em si o próprio joio, a própria sombra, que vem, de onde que vem a nossa sombra? Todos nós temos uma parte sombria. De onde que ela vem? Ela vem da nossa incapacidade de aceitar a verdade. Sempre que o consciente está separado das emoções, das opiniões e dos pensamentos, das conclusões e desejos inconscientes, podemos ver uma parede na alma humana, uma parede divisória que separa o consciente do inconsciente. Os pensamentos, aí é um olhar do guia, né? Os pensamentos e sentimentos humanos criam formas de matéria sutil, que é uma substância real, tanto quanto a substância material de vocês. Portanto, essa parede é uma realidade, e infelizmente, muitas vezes, uma realidade maior que a matéria de vocês. Ele fala assim, gente, mudar a matéria de vocês é muito fácil. Quebra uma parede, dá uma marretada nela. Agora, quebrar essa parede interior é um trabalho árduo da gente perceber. E aí precisamos de trabalho, precisamos de ajuda, precisamos de compromisso conosco, precisamos de começar a usar a nossa fé nessa direção, de pedir ajuda a Deus, de pedir ajuda aos nossos protetores espirituais. Me mostra essa parte, me mostra o joio, que assim eu vou separando. Essa semana eu estava fazendo aqui a minha yoga e pensando nessa palestra, e aí me veio um pensamento assim: o que em mim me separa de Deus? Porque se você se sente separado de Deus, é porque essa parede está bem construída. Ele fala que o dia que essa parede ruir, nós aí teremos o verdadeiro renascimento espiritual. Que é o momento em que a gente se sente conectado a Deus. Alguns de vocês podem ter já tido essa experiência em algum momento, ter um vislumbre disso. Mas geralmente a nossa forma de viver é uma forma separada. E essa parede que separa, da mesma forma que essa parede separa o meu consciente do meu inconsciente, separa também a mim, me separa de Deus, do Criador. Então, a gente dedicar a nossa energia para querer ver essa parede, ver de que ela é formada. Então eu comecei a me perguntar, o que me separa de Deus? Veja se vocês podem se perguntar também. O que me separa de Deus? Convido vocês a fechar os olhos por 1 minuto e se fazer essa pergunta, sem iniciativa própria de responder. Você não precisa pensar na resposta. Apenas faça a pergunta. Esse trabalho chama focalização, dentro da psicologia. Focalização, a maneira mais prática que eu encontrei de descrevê-la, é como uma pescaria, onde a gente coloca a isca, que é uma pergunta, e joga no rio, e espero. O pescador ele não tem nada mais para fazer, a não ser esperar e observar o momento em que vem um peixe, em que algo parece morder a isca.
A isca é essa pergunta: o que me separa de Deus? E você joga no mar da sua consciência e espera. Primeiro se dê conta de como você se sente separado desse poder divino, desse poder de amor. O que faz com que eu me sinta separada? O que faz com que eu me sinta distante de Deus? Talvez te venha uma palavra. Talvez o peixe seja uma palavra. Respira, espera um pouco. Talvez seja uma imagem. Talvez a resposta venha como uma sensação ou uma imagem. Observa. Seja o que for, acolha, sem brigar com essa verdade, ou essa fração de verdade. Acolha. Respira. Acolha, acolha. E vá voltando. Talvez possa ter vindo algo mais significativo ou menos. Nós só iniciamos. Quando eu faço um exercício assim, eu estou convidando vocês a repetirem esse exercício durante a semana, que a palestra que a gente traz aqui, ela abre um caminho que é só na prática. Na nossa observação é que a gente vai dar continuidade à exploração que ele nos convida. Então vocês vão voltando, abrindo os olhos, mas quem sabe, dentro de você, firmando esse compromisso que diz: eu quero ver tudo que me faz me sentir separado, tudo que em mim cria parede. Nessa semana eu conversando com uma pessoa que ela estava sentindo angustiada, aí eu pedi para ela fechar os olhos para tentar compreender melhor que angústia que era aquela. Em determinado momento ela me descreve que vem uma imagem onde ela se vê numa bolha. Ela estava com as pessoas, mas ela não interagia com as pessoas. Ela se via numa bolha. Olha que compreensão mais perfeita dessa parede. Essa bolha criava uma distância nos relacionamentos dela. Então essa pessoa tem uma tendência a se sentir sozinha. E ela às vezes não sabe por que está sozinha, não dá certo nos relações, mas ela não vê que na noite escura ela semeou a criação de uma bolha. Ela não vê de que forma que ela criou uma bolha que a separa das pessoas. Ela sofre com isso que ela criou, mas ela não percebe que isso havia sido criado e nem que ela é que criou. A gente só vai perceber quando eu quiser ver, quando eu me abrir para ver. Ali ela começou a ver. Até o momento que ela vai estourar essa bolha, pode demorar mais ou menos tempo. Nós estamos preparando para o encerramento. Ainda tenho algumas coisas a serem ditas. Eu vou resumir dizendo que, mais esse slide, que a finalidade da parede é manter o negativo oculto. E uma das motivações desse desejo é, na verdade, a boa vontade mal usada. Olha que interessante o que ele está falando. Tem muita gente que está reforçando a parede por uma boa vontade mal usada. Como é isso, boa vontade mal usada? É uma vontade muito boa de querer ficar bem, de querer ser feliz. Aí eu conheço uma pessoa que fala: não, eu decidi, eu vou ficar bem, então eu não deixo mais nenhuma tristeza me pegar. E eu agora eu vou afastar de mim tudo que não parece bom. É uma boa vontade, ele quer ficar bem.
Só que ele está fazendo isso de uma maneira tão equivocada, que ele está criando dentro de si mais uma parede, mais uma divisão. Né? Uma pessoa outro dia falou, não, eu decidi, eu determinei, eu não quero mais isso na minha vida. Ô, minha filha, se a gente pudesse impor para o nosso ser o que eu quero e o que eu não quero, nossa, a gente ia ter uma aula militar aqui, para a gente aprender a ser bem mandão e falar, eu quero é paz, eu quero é amor. Vamos falar alto. E é assim que a gente faz conosco, fica tentando impor, controlar, dirigir. Isso é uma boa vontade de querer ficar bem, de uma forma completamente equivocada. Não ajuda. O reino dos céus não se conquista à força. O nosso bem-estar, ele não vai ser conquistado por cobranças, por pressões, por exigências internas, mas é o que a gente mais faz. Por quê? Porque é difícil para nós receber a verdade sem brigar com ela. Então nós estamos aprendendo a receber e assimilar. Um outro material dessa parede humana é o orgulho, a covardia, a vontade do eu, que é essa obstinação de querer tudo do meu jeito, e a impaciência. Impaciência, vou terminar com isso. É porque devido à nossa ignorância, a gente pensa e deseja obter a perfeição muito mais depressa, pelo simples expediente de edificar essa parede e trancar por trás dela aquilo que requer muito mais tempo e esforço para eliminar de fato. Então a gente quer jogar para fora e achando que isso é resolver. E a gente reprime, a gente evita, a gente finge que não viu para não se comprometer com a dificuldade. Em vez de assumir ela, olha, eu estou tendo uma dificuldade, eu não estou dando conta disso. Estou tendo um sentimento, uma reação, né? Igual você viu a sua reação e levou lá para a sua analista, me ajuda aqui, porque eu vi. Eu não posso fingir que eu não vi. Eu vi que eu senti prazer de ver ele dependente de mim. É isso. Esse é que é o trabalho. Não é a gente não ter negatividade, senão não tem jeito. Mas é acolher essa negatividade e levar ela para a consciência, para que ela seja vista, compreendida, aceita, porque é assim que ela se transforma. Mas, ele continua, vocês são impacientes demais e também preguiçosos demais. A gente não quer ter trabalho para mudar, a gente quer mudar sem ter trabalho de mexer no interno, de se haver com as nossas distorções, e a gente quer, pressa. Já estou aqui, já frequentei aqui, 3 semanas, eu quero pressa. Nós estamos muito apressados para então a gente se desfazer. Assim, todas essas tendências são o que constitui o material que é feito a parede da nossa alma. É isso. Nós vamos então encerrar. E a gente agradece mais uma vez por todo esse conhecimento libertador que vem nos autorizar, nos ajudar a aceitar a nossa humanidade, a nossa imperfeição. A gente agradece a todo o movimento espiritual que foi feito para que isso chegasse até nós. Gratidão por estarmos ouvindo essas vozes que suavizam as nossas cobranças de querer ser perfeito antes da hora, de querer estar num lugar além do que nós estamos agora. Então, que a cada dia
a gente possa se abrir para poder olhar para essa parede e tirar um tijolinho, e desfazendo essa parede, aos poucos, para que a gente possa experimentar de fato a verdadeira liberdade de ser. Que assim seja.